Senhor Deus, aqui estou mais uma vez te agradecendo pela minha vida, pela vida do abençoado André. E aqui estou para declarar cada dia mais o crescimento do amor e graça, que é a palavra que liberta. Que o Senhor venha cada dia mais nos ensinando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, conhecimento, mais e mais. Que cada palavra que o irmão André vier falar através desse estudo, que o Senhor, meu Deus, venha abrir cada dia mais a mente para que ele possa entender mais e mais, para passar cada dia a palavra do amor e graça. Esta é a palavra que liberta, é a palavra do amor, a palavra que cada dia mais nos faz crescer de glória em glória, de vitória em vitória. Senhor Deus meu, nós te agradecemos pela vida de cada um abençoado, pela vida de cada eleito. Nós te agradecemos, Senhor, porque cada dia mais eles estão crescendo juntamente conosco. Nós estamos crescendo junto. Obrigada por tudo, Senhor. Eu te agradeço em nome do Cristo glorificado. Alô, alô, abençoados de Deus. Melhor tarde, abençoados. Hoje eu falarei, sobre eu botei até um título, E o título dele é: A vinda do Cristo já aconteceu. Muitos esperam Jesus voltar. Jesus está voltando, irmãos. Muitas vezes você já ouviu um irmão seu ou um pastor, talvez até você mesmo já deve ter falado isso. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Então esse estudo é sobre isso. São dois estudos, Dois estudos, porque eu tenho que falar em duas etapas aqui para os abençoados poder entender melhor, Abençoados, a parousia, que é muito usada por alguns pregadores no YouTube, A parousia é uma palavra grega, Porque a nossa Bíblia foi escrita para o grego, depois traduzida para o português. Foi traduzido na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Então, abençoado, parousia significa chegada, advento, vinda, Ou seja, a vinda de Cristo. Então saiba que nós aqui não pedimos nada em troca ao abençoados. Não pedimos dízimos, porque em graça não se cobra dízimo. Não pedimos você para subir monte, não pedimos você para ceiar, para batizar, para jejuar, que são tudo obras da lei. Na graça, não vivemos por obras da lei. Na graça, vivemos somente pela fé no Evangelho do Cristo. Amém? Pregado, revelado ao apóstolo Paulo, que trouxe para nós o fundamento desse Evangelho. E nós hoje estamos edificando sobre esse fundamento. Amém? Quando você ouvir algum pregador falar parousia significa a volta, chegada, o advento, a vinda do Cristo, E a primeira vinda, já está registrada nas Escrituras, no Evangelho, Mas os católicos e evangélicos
estão esperando a segunda parousia. Talvez você que me ouve também foi ensinado para você assim. Esperar a segunda vinda do Cristo. Muitos estão esperando a segunda vinda do Cristo. Eu já conheci com alguns abençoados que querem que ele venha logo. Falou para mim, eu quero que ele venha logo, porque eu não aguento mais essa vida, né, de mentiras. Eu falei, abençoado, mas ele já veio, abençoados. Hoje ele mora dentro de nós. Ele mora dentro de você, dentro de mim, dentro de todos aqueles que o amam. Ah, mas não é assim. Ele vem, ele tem que, eu quero ver ele. Estão esperando uma vinda física. Muitos estão à espera, né, do Yeshua Notzer, do Jesus Nazareno, o homem Nazareno. O homem Jesus Nazareno não virá mais. Mas quem já veio foi o Cristo glorificado. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, começando no 3, ele diz assim: porque primeiramente, 1 Coríntios 15, 3, abençoado, tá? Para você que quer anotar aí, ou para você que está com a Bíblia aí, acompanha nós. Se não tiver, depois quando tiver, acompanhe junto com a sua Bíblia, tá? Eu estou usando aqui uma tradução mais assim, mais moderna, tá? Mas as traduções antigas dizem a mesma coisa, né? Então, 1 Coríntios 15, 3, Paulo de Tarso pregando aos Coríntios, ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, né? E toda vez que você lê pecados, abençoados, você mude essa palavra para transgressão, porque o pecado é a transgressão da lei. Então eles transgrediam a lei, então eles tinham o pecado. Nós hoje no tempo da graça não temos mais pecado. Amém? Nós não vivemos a lei. Já nascemos do ano 70 da nossa era para cá, todo já nasceu dentro da graça. Já nasceram no tempo da graça. Muitos ainda faltam viver a graça. Então ainda tem que se converter à graça, se reconciliar à graça. Mas Paulo aqui ainda estava entre a transição da lei e da graça. Havia ali uma transição. Então eles ainda estavam em pecado. Por isso que essa palavra é usada para eles, não para nós, tá? Então vou ler de novo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, deles, segundo as Escrituras. Quem morreu? Qual foi o Cristo? Foi o espiritual? Não, abençoado. Foi o homem Jesus Nazareno. O homem Jesus, a carne, o físico, esse que morreu, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, diz Paulo, que apareceu a Cefas. Cefas, né, é Pedro, que apareceu a Pedro, e depois aos 12, se referindo aos apóstolos. 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Você vê, ele apareceu a 500 irmãos de uma vez. Fora os apóstolos. Ele apareceu a muitas pessoas. Amém? Dos quais vive ainda a maior parte. Naquele tempo ali, a maior parte ainda vivia. Mas alguns já dormiram. Dormiram, que significa morreram. Era o ano 30 que isso aconteceu.
E Paulo está relatando, provavelmente, lá no ano 55 a 60 depois de Cristo. E ele diz que muitos ainda estavam ali vivos naquela época. E outros já haviam morrido. 7. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E por derradeiro, ou por último, né, apareceu a mim. Se referindo a Paulo, ele se referindo a ele. Né? Por último, apareceu para ele como o abortivo. Né? Porque Paulo foi o último apóstolo a ser chamado por Cristo. Então, abençoados, ele apareceu a 500 testemunhas e a todos os apóstolos. Quando Madalena retorna ao sepulcro para ver, né, o corpo do Cristo, né, já não estava mais lá. Isso no domingo, já não estava mais lá. Então, o anjo disse para ela, para Madalena, para Maria mãe e a outra Maria tia, disse para elas: o que procuram, né, no meio dos mortos? Por que procuram vivos no meio dos mortos? Ele já ressuscitou. Ele não está mais no meio dos mortos. Vá lá, entendeu? Ela saiu e foi lá falar, né, para os outros irmãos que tinha acontecido. Mas depois ela, não se contentando, ela voltou ao túmulo novamente. Quando Madalena retorna ao sepulcro, vê o Cristo e quis abraçá-lo. E acontece que ele disse para ela assim, em João 20, 17. João 20 e 17, Cristo diz assim: não me segures, não me abraces, né? Pois ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, meus irmãos, e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, né, e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Mas ele havia antes falado que retornaria para julgar não as nações, mas Judá. Esse julgamento foi para Judá, não foi para o mundo todo, mas para Judá. Morreu o Jesus Nazareno, o homem Jesus, o homem físico, o homem carnal Jesus. No terceiro dia ressuscitou o homem espírito, o Cristo Espírito. Amém, amados? Então você vê ali que é clara, é visível a vinda dele, né? Mas ele ainda teria que ir se apresentar ao Pai. Então ele disse para ela: não me toque, não me segures, não me abrace. Talvez ela queria abraçá-lo. Ele falou: não, ainda não, que ainda vou para o meu Pai. Ainda tenho que me apresentar a meu Pai, né? Mas ele voltaria, porque ele disse que ainda teria que julgar, né, Judá. Foi todos aqueles mal que eles fizeram, por transgredir as escrituras, por matar apóstolos, matou profetas, como matou Zacarias. Então, todo esse mal, ele disse que pediria conta dessas coisas. E como seria pedir conta dessas coisas? Destruir o templo, amados. Porque na cruz, ele revogou a lei espiritual, mas havia ainda a transição da lei e da graça. Então ele teria que voltar para incitar o homem da perdição, o filho da perdição, a destruir o templo, para que fisicamente também acabasse a lei. Porque sem templo, muitos mandamentos da lei não podem ser cumpridos. E se você deixar
Tiago, como o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, disse: se você deixar de cumprir um mandamento, você anula todos os outros mandamentos. Então, sem templo, sem lei. E muitos judeus ortodoxos de hoje sabem disso. Muitos judeus ortodoxos hoje não reconhecem Israel, o novo Estado de Israel, porque esperam Cristo fisicamente voltar para construir o templo, para eles poderem realmente, seguir, cumprir a lei. Mas isso não vai acontecer, abençoado. Me desculpe, mas isso não vai acontecer, porque a vinda dele é espiritual. O templo que ele disse não é templo de pedra, de cimento. Não, abençoado, tá? Ele já voltou espiritualmente, hoje mora em cada um de nós. Hoje mora dentro de gentios e dentro de judeus, dentro de rico, pobre, branco, negro. Ele mora dentro de todos. Amém, amados? Eu espero que o abençoado tenha compreendido aí, abençoados. Tá? Falarei no outro estudo, sobre os sinais que ele deu, da sua vinda. E muitos estão hoje com medo. Acontece uma epidemia, é a volta de Cristo. Acontece um terremoto, é a volta de Cristo. Acontece, abençoado, isso são coisas da natureza. São coisas da natureza. Muitas vezes o próprio homem que causa esses danos na natureza. Esses desequilíbrios é causado pelos próprios homens. Amém? Não é a tribulação. A tribulação já aconteceu, tá? E no segundo estudo eu darei continuidade nessa reflexão. Amém? Aguarde aí, abençoados. Graça e paz.